Bom dia, sejam todos bem-vindos à segunda palestra. Agradeço muito o convite aí na pessoa do Joel ao Instituto Hugo de São Vítor. Eu sou fã do trabalho deles, eu mesmo sou um dos que fez a inscrição e começou a fazer os estudos de grego e latim. Com eles já é a terceira vez que eu faço. Eu comecei a estudar latim quando eu fazia filosofia. Naquela época os cursos de letras tinham latim, então eu pedi uma complementação. Agora não tem mais, pelo menos onde eu estudei, na Universidade Católica de Santos. Fiz algumas aulas de grego com um professor que havia ali também, mas foi tudo, o latim eu fui mais longe, foram 2 anos, mas o grego foi muito raso. E aí eu cheguei agora e graças a Deus vocês fizeram esses cursos maravilhosos. Continuem, por favor. Eu sou grande entusiasta do trabalho de vocês. Agradeço a vocês também a paciência. Eu pareço estar chorando, embora tenha motivos, não se trata disso. Eu tô com os olhos cada vez mais secos, não sei o que se deve. Se algum médico estiver aqui, depois fala comigo lá. Mas então eu preciso ficar mesmo usando o colírio. Senhores, o que eu tenho a falar hoje sobre a importância dos clássicos, né, na educação é algo que talvez já seja ponto pacífico para muitos de vocês, de modo que eu vou usar essa exposição para mostrar na minha prática como é que surge esse espanto, a perplexidade com isso, e depois como é que também na minha prática surge a parte da solução aí. E que prática é essa, né? A princípio, a prática de estudante. Quando eu começo a estudar filosofia, percebo que formado com diploma, eu tinha que voltar e fazer a leitura dos clássicos mesmo, porque tinha sido tudo muito corrido. Não sei se vocês já tiveram, que alguém que estudou humanidades na universidade, muitas vezes você, depois de ganhar o diploma, tem a percepção, os mais inteligentes, claro, os outros não, já vão pregar o diploma na parede e exibir aos outros como se eles fossem sapientes, grandes, né, sábios e por aí vai. Mas eu não, eu tive, assim que eu me tornei bacharel em filosofia em 2003, eu percebi que eu era muito burro e que tudo que eu tinha lido para as provas, para as aulas, tinha sido muito corrido e a leitura tinha sido mal feita e que eu estava muito dependente das visões transmitidas a mim pelos professores. Então eu precisava fazer um esforço para ir além daquelas visões, daqueles resumões, né? E é aí que eu me fiz a pergunta. Bom, agora eu vou fazer licenciatura, eu tenho 2 diplomas de filosofia. É engraçado que o Olavo, as pessoas na mídia definem como autoproclamado filósofo, né? E eu tenho como professor, ele se tornou meu professor depois de formado, inclusive, depois que eu estava formado. Mas tem sido publicado agora que eu sou autoproclamado aspirante a filósofo, porque é isso que está lá no Twitter. Nem lembro direito porque eu fiz isso, mas vocês imaginem, eu sou autoproclamado aspirante a filósofo, com a diferença de que eu tenho 2 diplomas de filosofia. Então, o MEC, a universidade, quem me proclamou, na verdade, esse modo de falar foi o seguinte: eu tenho diploma, mas eu me considero um aspirante. E eles começam pensando que, sei lá, eles não devem pensar nada, porque poderiam fazer uma pesquisa básica e perceber que eu sou formado na área, já estão fazendo isso. Vocês sabem por que começou a perseguição a mim, né? Então, parece que eu sou cotado mesmo, e a presidência da Biblioteca Nacional, o pessoal está com muita raiva. Então, eu sou autoproclamado aspirante a filósofo, tá bom? Então, assim, quando eu me formei em filosofia, a percepção foi essa mesmo. Foi de que eu precisava estudar, mas indo aos textos. Tinha tido aula de lógica e era muito bom aluno de lógica, mas percebi o que eu li do órgão, só tinha lido as categorias e os outros livros eu só assistia a aulas. Quando eu falava de Platão com muita segurança, mas eu tinha lido só a Apologia de Sócrates e todos os outros, e o Banquete, e todos os outros eu tinha só dado uma orelhada ao corrido. A República também já tinha feito uma leitura muito mal feita logo no início do curso de filosofia. Aí você pensava, mas eu fiz uma leitura atenta justamente do discurso do método de Descartes, porque o professor pediu. Eu pensei, poxa, mas o negócio fica desfalcado, né? E aí eu comecei a fazer o balanço. Como é que ficou? Como é que foi esse curso? Como é que foi? E aí eu percebi que eu precisava praticamente refazer minhas bases. No meio desse processo, me tornei aluno do professor Olavo de Carvalho, em 2003, e eu notei com ele a segunda vez, você se forma, sente a responsabilidade e percebe, meu Deus, eu preciso refazer minha formação. Aí fui ter aula com o professor Olavo de Carvalho e eu pensei, meu Deus do céu, eu sou burro mesmo, assim, bem burro. Porque o professor Olavo, além de ter uma capacidade extraordinária de trazer os pensamentos dos filósofos como, digamos assim, lentes para enxergarmos a realidade,
eu também notei que o professor Olavo tinha formação literária também, em ficção, ele também tinha formação na imaginação dele, digamos assim, a imaginação dele foi educada mediante desenho, música, audições musicais, e eu também era muito cru nisso, né? E embora eu tivesse estudado canto por 3 anos, participado de corais, eu era muito cru em conhecimento de a história da música e fazer uma boa audição musical. São coisas que deveriam ser ensinadas. Eu tive aula de música, né, desde criança, e só tentavam ensinar pra gente partitura, a gente colava na prova e não adiantou muita coisa. Ou ficávamos cantando, isso foi bom, cantando hinos, né? Isso foi legal. Mas foi muito raso, né? Então também foi necessário depois eu visualizar a minha ignorância também nesse quesito. Percebi também que o professor Olavo de Carvalho tinha um domínio da linguagem, né? Um domínio da língua portuguesa assim, absurdo. Porque eu já estava ficando viciado no modelo acadêmico, né? Porque eu estava apresentando trabalho, TCC, eu estudei na Católica de Santos, mas eu ia à Faculdade de São Bento para ver as preleções, colóquios, eu ia também à USP, eu ia à PUC, eu aproveitei aquele meio de São Paulo lá para ir a muitos congressos, e eu percebi, eu comecei a pegar aquele modelo acadêmico de falar que hoje eu tenho horror, né? Porque eles imprimem o que eles vão falar, na verdade, trazem para cá e leem como se estivessem morrendo, né? Eu não sei, a maioria é assim, como se eles estivessem à beira do suicídio. E aí a gente que fica assim, eu não sei vocês, eu pensava, eu nunca vou fazer isso. Eu jurei para mim mesmo, ainda que eu preparasse um texto e tivesse que ler, eu leria de forma viva, não daquele jeito. Eu ficava pensando, por que a gente não se inscreve nos congressos e eles nos enviam por e-mail todos os negócios? Eu leio melhor ainda, na verdade, eu leio em casa. Mas enfim, esse é só um protesto contra o modelo acadêmico, né, de oratória, né? Um amigo me perguntou de oratória ali atrás, eu vou falar, vou incluir então nesta palestra alguma coisa. Mas isso aí me aborreceu bastante. E o texto também, né? O texto acadêmico. Tinha feito 2 TCCs, eu fiz um trabalho para bacharel e um trabalho para licenciatura. E estava todo encantado, né? Que tinha escrito livrinhos e coisas assim. Aí comecei a perceber, pô, escrevi mal demais, aquele negócio tá horroroso, né? Eu só encaixei esquemas. E foi então... A minha formatura não foi tão alegre. Tá? Não fui aquele que sai triunfante, né? Agora vou enfrentar o mundo. Foi, meu Deus do céu, preciso refazer muita coisa. E olha, eu não estou nem falando mal especificamente do meu curso. Eu peguei uma geração bastante idosa, inclusive acabando o curso eu já estava lamentando, entristecido os seus falecimentos. Então eu tive aula com professores que um era doutor pela Gregoriana de Roma, outro doutor em Lonergan, no Canadá, outra tinha trazido, uma das que trouxe Heidegger para o Brasil. Eu tive um ótimo corpo docente, e mesmo assim terminei o curso sentindo que precisava de muito mais estudos, tá? Então essa foi a perplexidade inicial, ganhar diploma e perceber que eu não era tão bom assim. Pelo menos eu não estava no patamar que eu considerava mínimo para ter aquele diploma. Então eu não me senti digno, entenderam? Foi essa a primeira perplexidade. Bom, depois eu fui para a faculdade de Direito. Quase todo mundo é formado em Direito, não é? Quase todos os auditórios eu vejo que a maioria, né? O doutor ali está falando. Eu me formei em Direito também, percebi no terceiro, quarto ano, percebi que não levava jeito para coisa, porque eu realmente tinha interesse por outras coisas, mas fui até o final, porque eu sou um teimoso. Terminei o curso, mas lá o que eu percebi, né, conhecendo um pouco de história do Brasil também, o contato com o professor Olavo e os meus interesses por conhecer o Brasil também me mostraram que o que eu estudei de história no ensino médio não era suficiente. E o curso de filosofia não dava história também, é só história da filosofia, isso foi muito bom, mas não nos dava bases de história nacional. Então aí eu fui atrás de forma autodidata, de estudar a história do Brasil, que eu preciso me colocar na história do pensamento brasileiro e na história dos fatos, da política, da economia, da cultura. Aí fui atrás de também fazer essas leituras. Vocês viram que foi uma formação traumática, né? O cara se forma, se percebe um jumento e vai atrás, né, da autocorreção. Então, quando eu fui fazer Direito, eu percebi que aquele pessoalzinho que veste terno no primeiro ano já, muito cedo, com 17 anos, e começa a ler leis e pensar que entende, aí eles começaram a pensar que eram luminares, eu me senti muito mal. Eu estava no primeiro ano,
passando por aquela crise que eu acabei de contar para vocês, e vi essas pessoas de 17 anos chegando lá, todas, né, empoladas assim tal, e pensando que sabiam muito. Eu fiquei meio preocupado também, porque não faz muito sentido eu ficar humilhando. Durante 6 meses eu fiquei humilhando as pessoas, então, assim, só dando tiradinhas e mostrando que... e depois eu percebi que isso não adiantava nada, e resolvi fazer um grupo. Montei um grupo chamado Grupo de Estudos Jus-Filosóficos, porque eu disse o seguinte: na história do Brasil, as faculdades de Direito, né, principalmente no segundo reinado, as faculdades de Direito de São Paulo e de Recife, né, primeiro Olinda, depois Recife, elas que eram, digamos assim, os centros de formação integral do ponto de vista das humanidades, né? As pessoas faziam direito, mas é lá que aprendiam poesia, história, filosofia. Então eu trouxe essa universidade lá de Santos, é a mais tradicional de Santos, e ela tem um certo orgulho de ter formado muitos grandes nomes aqui. Não vou nem dizer que teve um ministro do STF, porque isso já não é mais muito motivo de orgulho, mas a universidade formou grandes nomes e por aí vai, então ela tinha um certo orgulho, os alunos dali tinham um certo orgulho. E aí eu comecei a explorar isso, montei um jornalzinho acadêmico, e fiz lá, coloquei pelo futuro das universidades. Fiz uma crítica ao modelo como estava e mostrei o que se poderia fazer. Um dos meus argumentos era: é possível estudar pelos corredores, estudar nos outros momentos, aumentar nos nossos momentos ali de tranquilidade, de divertimento, né, de recreio também, explorar as capacidades intelectuais e fazer leituras em conjunto, para além daquilo que era cobrado pelas disciplinas oficiais do curso, uma espécie de clubes de leitura. Eu propus uma espécie de convite a estudar para além daquilo que era transmitido nas disciplinas. É o contrário do que se faz. Geralmente a gente pensa em ficar aquém e passar na média, né? Eu pensei o seguinte: vamos nos esforçar pelas disciplinas, mas vamos nos esforçar por ter uma formação em humanidades, porque aquele que é bacharel em Direito também tem que ter isso. A coordenação do curso adorou, fiz o curso lá, algumas pessoas se juntaram a mim, são amigos meus até hoje, e aí eu fiquei tentando transmitir. Eu percebi também uma dificuldade das pessoas que vinham do ensino médio, que era uma dificuldade de leitura. Então não adiantava só eu fazer uma espécie de clube do livro, todo mundo vai ler isso aqui e depois a gente conversa. Eu percebia que a coisa não funcionava assim. Porque cada um queria, como disse o professor Sidney, que queria dar a sua opinião, e a sua opinião é uma coisa intocável. Aí eu pensei: isso aqui vai ser perder tempo, eu não vou ficar fazendo gestão de personalidades difíceis e mal formadas. Eu nem psicologia estudei, eu não tinha essa vontade. Aí eu percebi o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu vou fazer por um tempo eu vou dar aulas porque eu estou reestudando isso para mim mesmo. Eu falei para eles: então eu vou dar aulas a respeito de como se lê melhor e de como nós fazemos escolhas a respeito dos livros e como nós podemos ter críticas produtivas e diálogos produtivos depois. É uma espécie de método. Então vamos esperar, vou fazer alguns meses de método, e depois dessa transmissão e discussão de métodos a gente faz a proposta de leituras. Aí todo mundo acatou. É claro que diminuiu um pouco o número, se nós tínhamos 50 pessoas, isso se reduziu a 20 e poucos, tudo, porque as pessoas queriam ler, debater e ler mal e ficar falando bobagem. Aí eu comecei a dar essas aulas. É claro que eu me inspirei muito na vida intelectual do C.S. Lange, no Mortimer Adler, na minha própria experiência, em alguns aspectos até de leitura acadêmica, tudo. Eu não sou muito fã de fichamento ou qualquer coisa assim, que eu tinha aprendido com o professor Olavo, mas eu reuni algumas técnicas que para mim foram usuais, comecei a contar para as pessoas, e também eu fiz um esforço de mostrar para aqueles alunos como era importante ler os clássicos. E foi nesse momento ou seja, mais ou menos 2006, que eu fiz pela primeira vez uma palestra parecida com a de hoje, né? Então eu comecei a dizer o seguinte para as pessoas: a formação dos maiores nomes que a humanidade tem, se a gente considera os estadistas, se a gente considera os grandes escritores, os grandes poetas e muitos heróis, inclusive, eles tiveram uma formação com o que a gente chama de clássicos. E os clássicos são justamente aqueles que têm algum valor perene, têm algum valor que se transpõe a outras épocas, né? Eles conseguem ser lidos em outras épocas, compreendidos em outras épocas. Os seus ensinamentos têm importância para homens de outros lugares e de outros tempos. E eu comecei a dar exemplos, né? Um dos exemplos é o próprio José Bonifácio. Eu comecei a usar o José Bonifácio, mas tinha que falar de José Bonifácio, né? Rafael Nogueira, você chama ele para falar qualquer coisa, o cara vai falar de José Bonifácio. Então, assim,
Eu comecei, foi mais ou menos nesse momento também que eu comecei a ter a perplexidade de entender melhor alguns tópicos da história nacional. Eu estava estudando José Bonifácio. Eu dei uma palestra sobre os clássicos falando o seguinte, olha, ele foi o fundador, é o patriarca da nossa independência, né? O fundador mor do Brasil, um dos instrutores do Dom Pedro I no momento da independência e um dos instrutores, né, o tutor do Dom Pedro II na infância. Então assim, qual foi a formação dele? A base da formação dele, evidentemente, ele teve muito daquele caldo cultural que circulava nos grupos de amigos, nas sociedades secretas, aquela coisa mais iluminista. Mas ele também, eu li os diários dele, senhores, né? Eu aprendi a ler a caligrafia dele. Ele fazia o tempo todo citações nos seus diários, quando ele estava pensando, citações bíblicas, citações da literatura grega, em grego, citações da literatura latina, em latim, entendeu? Vários e vários, para pensar sobre os assuntos sobre os quais ele está falando, às vezes não em meio palavrões, tá? Usando tudo isso. E às vezes reclamava, estudei ciência, estou estudando ciência demais nos últimos tempos, então o meu texto está ficando feio. Vou voltar a ler Sêneca e a ler Cícero, tá entendendo? No original, naturalmente. Então assim, e era tradutor do grego, ele estava traduzindo, eu esqueci o que ele estava traduzindo. Se eu esqueci o que o Bonifácio estava traduzindo, mas tudo bem, depois eu conto para vocês. Mas ele estava fazendo uma tradução do grego que acabou não terminando. Então percebam o seguinte, essa formação ampla que ele teve e com base nos clássicos é que ele mesmo ele atribuía a esta formação a construção da capacidade geral dele, integral, de ser bom em falar, ser bom em trabalhar, em fazer escolhas difíceis, em orientar grandes personagens naquele cenário da época e inclusive de estudar ciências, né? Então foi a formação com base nos clássicos. Aí um amigo ali me perguntou, eu não lembro quem, me perguntou sobre oratória, ali atrás, elogiou a minha oratória e eu fiquei, foi você, né? E ele me perguntou o que eu posso estudar para oratória, porque a sua oratória é boa. Eu fiquei pensando assim, eu na verdade nunca parei assim, olha, vou estudar isso, ou eu nunca parei para dar aulas de oratória. Então a minha resposta foi, acho, bom, não sei o que eu posso te responder. É algo parecido com a ideia que eu quis trazer na palestra, a dos clássicos, e a ideia da prática. Que é preciso praticar muito. Então a primeira coisa que eu falei para ele foi que eu me esforcei muito para, em oportunidades de fala, sempre melhorar as construções das frases, a clareza, inclusive a leveza, né? Porque muita gente não se preocupa com a tranquilidade de alma dos outros e força muito a barra, e a coisa fica chata demais. Se o assunto já é grave, né? Por que você ainda piora a situação e dificulta o entendimento da pessoa? E eu dei há muito tempo aula para o auditório mais difícil que existe, né? Formado por adolescentes e pré-adolescentes. Então, por quase 10 anos dei aula em escolas. Eu também não era aquele professor procedimental que dizia, já sou professor mesmo, não tenho nada a perder, vou falar aqui, esses alunos desgraçados que não querem nada. Eu me esforçava para eles gostarem da aula, afinal a relação inicial dos primeiros dias de aula ali é como se fosse um cárcere, e como se você fosse o carcereiro. Eles não estão ali porque eles acordaram naquele dia e disseram, tem um barulhinho, e disseram que eu quero ir hoje à aula e estudar geografia. Isso não aconteceu, não é verdade? Então é preciso, eu achava que era preciso me esforçar para que os alunos, enquanto eu estava ensinando, fazendo com que eles compreendessem coisas novas, com que eles fizessem exercícios, eu queria fazer com que eles, de alguma maneira, se sentissem bem. Às vezes se divertindo, com bom humor, e às vezes não, simplesmente tentando fazer com que eles se divertissem no ato de aprender. Isso foi um desafio que acho que melhorou a minha capacidade oratória também, né? Porque eu me esforçava para a coisa não ser tão difícil. Nem sempre eu consegui. Muitas vezes sim, eu fui o favorito de muitas classes, sabe, paraninfo, homenageado. Os pais me elogiavam muito, que os filhos chegavam dizendo que gostavam das aulas. Acho que foi a minha escola foi a escola, né? Então assim, nesse sentido é que eu recomendo as pessoas a falarem, né? Que aí eu lembro, vamos falar dos clássicos então. Quando você pensa no Demóstenes, ele treinava numa caverna falando sozinho, com pedra na boca, porque eles diziam que ele era gago e tinha a língua presa. Então ele treinava falando sozinho. Noites e noites em claro, falando sozinho, para quê? Porque ele tinha um parâmetro, né? É preciso também ter um parâmetro, o que é falar bem.
o que é ser bom orador. Construindo esse parâmetro, você pode, na prática, perceber o que falha e ir se corrigindo. Mas aí precisa da prática. Então, o Demóstenes é um bom exemplo, inclusive li as Filípicas ali, né, que ele foi um orador assim, como um Churchill da época, entendeu? Que ele ficava alertando os atenienses de que a Macedônia ia vir com tudo. Filipe II, por isso e ele falava, as pessoas aos poucos foram dando razão a ele. Quando deram razão a ele, não deu mais tempo, ele estava certo. Era como o Olavo falando do Foro de São Paulo, só que lá não teve o Bolsonaro. Mas que analogia baixa, o Demóstenes, mas não pelo Olavo e pelo Bolsonaro, mas por tentar acoplar a situação brasileira atual numa situação ateniense. Eu não sei se eu fiz certo, mas é para ajudar vocês a enxergarem, tá? Eu acho que o Olavo falando do Foro de São Paulo nos jornais foi semelhante à insistência de um Demóstenes aí. Quando você pensa também, você tem que pensar no Cícero, né? Quando você vai ver as Catilinárias também, ele ali também fazendo um esforço para denunciar, ele teve êxito para denunciar toda uma tramóia. Isso é interessante de ver. Aquilo funcionou. Os textos têm, às vezes, você percebe a construção, o que vem antes, o que vem depois, como é que a frase está colocada, o que traz emoção, qual que é o momento que vem a explicação, quando ele convida a ação. Tem uns segredos ali, entendeu? Então é muito interessante observar isso. Já fica essas dicas aí. Demóstenes e Cícero são mais ou menos obrigatórios. E quem quer entender a teoria da oratória, é interessante a própria retórica do Aristóteles, né, na qual ele dá, acho que, os parâmetros mais interessantes, e o Quintiliano, mas são 12 volumes, o negócio. Talvez o volume 10, né? São 12 livros, está em 4 volumes traduzido. Traduzido em português em 4 volumes? Ah, então tá. Então diminuiu bastante. São 12 livros. São 12 livros, mas também eles chamavam de livro um negócio que é quase capítulo, né? Então dá para ler. 4 volumes, rapidinho. Mas no 10 é que a gente tem uma explicação mais clara ali, né, do que ele pensa como oratória. E quais são as bases, assim, que remontam a Aristóteles? As pessoas falam muito, de repente, em como o orador deve se portar, se colocar, questão gestual. Eu acho que isso é muito perfumaria. Eu não me preocupo, confesso que não me preocupo tanto com isso. A gente tem que pensar em 3 coisas principalmente, né? No logos, ethos e o terceiro que eu esqueci. Pathos, naturalmente, é o que eu ia dizer. E o logos, ele é justamente a construção do seu discurso com a preocupação do que você tem a dizer, né? Logos é uma palavra muito difícil de traduzir. Se for trazer português, são umas 16 palavras. Então, assim, não é verdade? É uma coisa muito complicada. Mas ela designa ao mesmo tempo a preocupação com o discurso, ou seja, com a formatação textual do seu discurso, e ao mesmo tempo uma preocupação com o conteúdo. Esse conteúdo que é a base de tudo. Acho que a preocupação, isso eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho, né? Ele, não sei se vocês repararam, ele não fez muito esforço durante a vida dele para falar de uma forma muito eloquente. Estou falando assim do aspecto do falar. Ele não se preocupou com falar de uma forma muito eloquente, né, com a oratória no mais alto nível. Ele se preocupou com sempre ter a concentração máxima no assunto sobre o qual ele está falando. Isso ele consegue, isso sempre, desde a primeira vez que eu ouvi em Santos dando uma palestra, ele consegue fazer isso. Então eu percebi, o Logos tem primeiro esse compromisso com o conteúdo. Isso eu tenho dito a professores, muitos professores também vêm me perguntar como é que você consegue fazer as classes, né? Eu lembro que algumas classes que as pessoas me passavam, numa escola técnica onde eu trabalhei, vai dar aula de ética para aquela turma lá, de mecânica. Eu falei, mas eu não dou aula desses negócios. Não, a gente bota a ética lá, você dá aula de ética e vai lá. Porque não dá, ninguém tá dando jeito nos caras, qualquer coisa assim. Aí eu cheguei lá no primeiro dia, não posso contar tudo que eu falei, mas entre outras coisas, eu vi eles aquela balbúrdia toda, né? Já cheguei com a cara meio de cínico, bati na mesa, falei uns palavrões e disse, vocês parem com isso aí que agora eu vou dar aula. E aí eles, professor Zica, esse aí é Zica, esse é legal, tudo. E começaram a perceber, eu fui meio grosseirão mesmo, né? Xinguei as mães de todos e tal, falei, agora eu que vou falar. Então, assim, foi uma maneira de construir. Para outros, não, você chegava e já percebia, todo mundo meio inseguro, primeiro dia de aula deles e meu, sabe, primeiro ano. Aí você tem que ir na boa, fazer umas piadinhas mais neutras, tudo. Tem que ter uma noção muito grande do ambiente. Mas uma coisa que é o ponto que eu queria chegar, se você sabe o conteúdo, sabe do que está falando, né? Ainda que nas primeiras vezes você vai fazer algumas
algumas dinâmicas para quebrar o gelo, ouvir quem é a pessoa, tal. Esse é o pathos, né? Também, mas daqui a pouco eu explico. É preciso que na hora que você vai falar do seu assunto, mostrar que você gosta daquele assunto e mostrar que você conhece e expor com clareza. Então eu sempre me preocupei em, não é preparar a aula para chegar com pastinha, tudo organizadinho, para pôr na lousinha, coisinha para o aluninho copiar. Nunca fui muito bom nisso, mas porque a minha letra é quase incompreensível, né? Minha caligrafia foi apelidada pelos alunos de Rafa Maico. Então é uma coisa que ninguém entendia. Então eu tive que me esforçar muito para ficar compreensível, organizado, tudo. Então não era essa a minha preocupação número 1, mas a de realmente ser compreendido. Enquanto eu estou explicando, os desenhos que eu fazia eram compreendidos. Se o nego ia se copiar depois que eu falava, né? Depois eu vejo a lousa, não ia dar muito certo. Então assim, o logos, o ethos é também no sentido em que, bom, o Sidney já falou desta palavra, da complexidade dela, né, que o Aristóteles tomava como formação, né, formação moral, mas que em geral nós traduzimos por costumes, hábitos, costumes. O ethos é uma espécie de exemplo, né? Você em alguma medida é exemplo para o seu auditório, principalmente quando são crianças e adolescentes. Então ainda que eu tivesse feito aquela brincadeira, porque eu percebi que o nível já estava lá, não é uma questão que eu baixei o nível, de jeito nenhum. É que eu percebi que de repente esse recurso vai fazer com que eles pensem, esse cara é louco que nem a gente, ou qualquer coisa assim, depois eu posso acender. Nunca mais precisei fazer qualquer coisa, foram só algumas brincadeiras e depois eles, no final do ano, aquela classe que parecia toda desestruturada, eles me davam presentes, me agradeciam, tudo, justamente porque eu tive essa humildade de perceber que, se eu chegar aqui falando para eles que, ouçam aqui a minha preleção a respeito da ética nicômaco, a coisa não ia ser legal, eles não estavam afim disso. E eu precisava fazer o elo entre o que eles estavam afim, o que eles estavam dispostos e o meu repertório, o que eu tenho. Por isso que tem que ter muito conhecimento. Se você só lê um livro na vida, você só vai dar aula daquele livro. Se você só sabe uma coisa, uma maneira de dar aula de ética, você está perdido, dependendo do auditório não vai dar certo. Então eu buscava no meu repertório e aí eu lembrei, eu estudei psicologia do desenvolvimento moral e dava para fazer testes, perguntas e coisas assim, ensinar um olhar para o outro e verificar onde... Isso é complicado, mas de qualquer forma eu criava uma emulação e eu fui mostrando para eles que eles estavam muitas vezes fazendo raciocínios morais complicados, entendeu? Depois aqueles negócios dos pecados, né, das virtudes e dos pecados, as pessoas gostam também. Isso foi funcionando aos poucos. Em vez de eu seguir qual era o parâmetro da escola técnica que vinha provavelmente da ONU? Era só falar de preconceito isso, preconceito aquilo, homofobia, racismo. E eu consegui dar uma aula a respeito de raciocínio moral, enfrentamento de dilemas, virtudes e pecados e coisas assim, e eles gostaram, entendeu? Como ninguém falava mal de mim numa classe que era a pior, deixaram eu fazer o meu curso de ética como eu quis. Tá? Então assim, o conteúdo e mesmo você ser um exemplo também. Para ser um exemplo é preciso mostrar que você não está se colocando numa altura que é falsa, tá entendendo? Somos mais parecidos do que a princípio parece e vamos em frente juntos, né? Mas ter responsabilidade. Saber que as palavras que você está emitindo têm peso, os teus atos podem ser imitados em dados momentos, então é preciso ter essa responsabilidade. E no caso do pathos é justamente isso que eu tenho, acho que exemplificado bem. Uma certa capacidade de empatia, uma palavra que é mais do inglês do que qualquer outra coisa, mas o pessoal tem traduzido. É simpatia, mas simpatia o pessoal pensa que é sorrir para os outros, então eu tenho usado a palavra empatia mesmo. Então a capacidade de perceber, de comunicar primeiro aquilo que você está sentindo a respeito do conteúdo, dos fatos sobre os quais se fala. Tenho sido elogiado no Brasil Paralelo por isso, né? Que enquanto eu estava falando, sendo gravado, eu estava emocionado. Quando eu assisti, eu me emocionava de novo. As pessoas disseram que se emocionaram comigo. Foi o esforço justamente de comunicar isso que a gente sente, né? Pathos é paixão, no sentido de sujeito paciente, né? Aquilo que eu sinto, pelo que eu passo. E eu sou capaz de transmitir isso, em alguma medida. Nem sempre, claro, tem pessoas que são invulneráveis aos meus esforços. Mas é preciso que tenha essa capacidade também. Eu já assisti muitas aulas cujo conteúdo era bom, mas o negócio era tão insosso, era nesse sentido mesmo que eu falei dos acadêmicos, né? Isso era uma coisa bastante dolorida. Então fica aí a dica, já o amigo perguntou, então você viu, os clássicos nos ajudam com oratória também, tá percebendo? Essa é uma grande importância. E quando nós vemos também na literatura, a própria literatura ficcional, que eu tive que depois ir refazendo as coisas, e estou nesse processo. Senhores, eu acho que eu vou morrer sem ter completado esse processo. Essa perplexidade minha de quando eu me formei,
é uma perplexidade que eu percebi já constante. Vocês viram, eu me formei, quando é que foi? Em Direito em 2009, né? Então faz 10 anos que eu me formei em Direito. E na perplexidade inicial, em 2003, tem que fazer uma outra conta e eu sou de Humanas. Mas vocês viram que já faz algum tempo. E ela se mantém em alguma medida. Não, eu melhorei bastante, né? Conheço agora vários outros clássicos, mas ainda falta aqueles, ainda faltam aqueles, ainda falta aqueles. Então eu comecei a perceber que isso é um trabalho para a vida. É um trabalho para a vida. E sendo um trabalho para a vida, eu comecei a me perguntar, será que ela é só para mim, que me formei professor e sou um professor? Ou ela faz sentido que esse tipo de exercício, essas leituras, a amizade, né, com os clássicos, seja uma tarefa de todos? Eu jogo essa pergunta para vocês e ainda não sei bem. Eu tenho pretensões intelectuais, no sentido de que eu quero conhecer bem algumas coisas, eu quero escrever sobre elas, eu quero explicar essas coisas, e eu quero, de repente, ter algumas ideias boas que ajudem as pessoas, principalmente a respeito de história, de filosofia, que são os meus assuntos favoritos. Mas todas as pessoas têm inteligências, não é verdade? Eu entendi que a melhor forma de desenvolver a minha própria inteligência era justamente me esforçando para entender esses grandes cérebros, esses grandes sábios, e aquilo que eles documentaram, aquilo que eles consignaram em seus livros, em seus documentos, em suas cartas, em seus diários, na ficção. Como é que eu posso, então, dizer que isso foi o melhor para mim, eu encontrei nisso a melhor tarefa? Porque isso nos instrui do ponto de vista linguístico, né? Falar sobre isso também nos capacita a ser melhor oradores, trazer todos aqueles ensinamentos para a vida, e às vezes ensinamentos de heroísmo, né? Perceber ali em que circunstância a arete, né? A excelência, aquelas virtudes heróicas cabem nas nossas vidas particulares, não é verdade? E quando você percebe que está se melhorando integralmente por meio daquilo, mas será que isso não deveria ser uma tarefa de todos os seres que têm inteligência? Enfim, eu não posso obrigar todo mundo a ter isso. Mas a gente pode colocar, aos poucos, nos modelos educacionais que propomos, que as pessoas procuram, esse tipo de atividade. Se vocês virem os livros infantis, muitas vezes eles são muito mal escritos. E infantis do ponto de vista também do trabalho com as emoções, infantis no mau sentido, né? São tanto irresponsáveis, entendeu? Tem desenho animado que parece até... um velho perseguindo criança. Eu acho isso muito esquisito. Vocês já viram isso? É muito de não sei o que. É um desenho animado. É um velho bigodudo brincando com crianças, perseguindo crianças. Eu acho isso muito esquisito. E tudo que a criança vê, bita, né? Um negócio desse. Espero que não me processe. Mas eu achei bem estranho aquilo. É só para vocês verem. Muitos livros infantis horrorosos. Então assim, a gente precisa, de repente, ir aos poucos, trazendo, familiarizando crianças, adolescentes, e inclusive mostrando para os adultos de que não importa, eu sou adulto, fui mal alfabetizado, então que os outros façam. Não importa, isso aí vai para a vida toda, vale a pena ler um bom livro agora, discutir sobre esse bom livro. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser intelectual de profissão, entendeu? É isso que eu estou dizendo que é importante para todos lerem esses livros, discutirem sobre esses livros, porque isso nos melhora, nos transforma moralmente, nos capacita a realizar grandes coisas. E se a gente quer um país melhor também, né? Não dá para ter um país melhor só pensando numa fórmula melhor ali para as leis ou em melhorar a economia. Às vezes pode dar um momento de confiança e motivação, mas esses momentos eles passam muito rápido e o brasileiro é muito sensível a isso. Então ele num momento está muito confiante, no outro momento ele acha que acabou para sempre e nunca mais vai dar certo. Até com a seleção de futebol é assim. É a seleção que mais ganhou, né, Copas do Mundo na história, e eu ouço pelas ruas, acabou o futebol brasileiro, não tem mais, nunca mais vai ter. Enfim, é preciso que grande parte dos brasileiros tenham essa vontade de se tornar amigos dos clássicos. E uma das formas, assim, a língua portuguesa ela é beneficiada, né? A gente não ficou com o tupi, a gente aqui ficou com a língua portuguesa. Ela é beneficiada porque ela traz em si, no seu vocabulário, nas suas estruturas, ela já traz a memória de que nós devemos muito aos gregos, aos latinos e aos medievais. Ela dá esse testemunho.
É como se na nossa fala estivessem sinais das raízes que nos levam até a nossa origem cultural, greco-latina e medieval, e cristã, né? Então essa cultura luso-cristã, de que a nossa língua dá testemunho, ela é um manancial de saberes. E eu também não percebia. Por muito tempo fui esotérico para lá, não sou maçom, todo mundo pergunta também, não sou. Mas assim, sabe esotérico, de que começa a querer ler sobre isso, a pensar sobre Deus daquele jeito, aquilo tudo. Mas aí se desconhece, porque é um desconhecimento, foi uma ingenuidade, né? Desconhece uma literatura latina e cristã dos santos padres imensa, escolástica, o tanto de textos do Tomás de Aquino, a Suma Teológica, o Santo Agostinho. Fui falar sobre as confissões, fui estudar também para entender o que era Roma e como ele enxergava a política da época no texto dele sobre as duas cidades. É impressionante, tem um manancial de sabedoria assim, incrível. E aí eu comecei a perceber que insistir nisso valia a pena. Valia a pena. É como se nossas raízes estivessem um pouco entupidas e adoecidas. Nós precisamos então curar essas raízes, né? Desentupir essas raízes para absorvermos esse grande legado, essas grandes riquezas. Isso nos nutrirá. E aí sim o brasileiro vai parar de ficar ao sabor do vento. E mesmo que tudo decaia, a economia, a segurança, qualquer coisa, o brasileiro vai saber onde está o seu centro, onde está a raiz do heroísmo, a raiz da capacidade de enfrentar as dificuldades, de parar para pensar, para avaliar a dificuldade. E vai enxergar muitas vezes em coisas simples como a família, a amizade, os maiores valores, e vai colocar Deus acima de tudo. Vai ter essa capacidade, de fato, não só de falar. Então eu entendo que nós precisamos mesmo retornar aos clássicos, retornar a essa raiz luso-cristã, e isso deveria sim ir para as escolas. Os pais homeschoolers deveriam se preocupar com isso, os editores de livros deveriam se preocupar com isso, aqueles que porventura trabalham em bibliotecas deveriam se preocupar com isso, tá? Precisamos mesmo estender as nossas raízes, curar as nossas raízes e absorver de novo, porque nós temos um espantalho enorme. Nós pensamos que sabemos o que é o catolicismo. Nós direto me falam, mas o catolicismo, aí vem aquela pessoa que é de qualquer outra religião. O problema do catolicismo é que quando eu fiz primeira comunhão, quando eu isso, quando eu aquilo, gente, você estava tudo errado, tua catequese foi horrível, sabe? Não fala como se você soubesse, porque foi a 2 missas de um padre que mal sabia falar, sabe? Não é assim. Então, eu vou insistir nisso. Eu não estou falando para vocês, insistam nisso. Eu estou dizendo, eu vou insistir nisso. Eu vou pelo resto da minha vida, e eu acredito que não é só importante para mim, que quero ter uma vida intelectual, que quero publicar livros. Eu acho que é importante para todo mundo. Não importa se você trabalhar na fábrica, é frentista, não importa. Isso te dá dignidade, isso te coloca em contato com a humanidade inteira. Te faz mais... O Lima Barreto falava, eu não me importo com tudo em volta, eu me importo que eu quero ser inteligente. Eu quero participar da comunidade dos inteligentes. E isso está aberto a todos. É só você dedicar o seu tempo a isso. Tá bom? Então eu espero ter passado o meu recado. Fica aqui também um pouco mais claro qual é a minha visão, que eu vou de repente conduzir para os trabalhos futuros, se eu for chamado para isso ou para aquilo. Muito obrigado pela atenção, estou disponível para perguntas. Pode falar? Tudo bom? Professor, eu queria me aproveitar do teu interesse por história para te pedir uma direção de por onde começar os estudos de história do Brasil, quais autores, quais livros. Boa pergunta. A história do Brasil, como todos vocês sabem, ela tem muita dificuldade, né? Ela apresenta essa dificuldade inicial, porque o normal seria você pensa no que mais te interessa, você vai até uma biblioteca, livraria, vê os livros que existem, compra esses livros e por aí vai. Mas o problema é que muitas vezes esses livros vão estar lá com ideologia, vão estar mal escritos, vão estar... É um problema mesmo. Muita gente me pergunta isso. Então, o que eu te recomendo a princípio eu não sei qual é o teu interesse maior, assim, um período específico, ou você quer revisar a história em geral, como é que é? História do Brasil? História do Brasil. Então, eu gravei um curso sobre como estudar história esses dias, e eu acho que a minha primeira dica é a seguinte:
você precisa mesmo ter uma visão panorâmica primeiro, sabe? Uma visão panorâmica é saber, bom, como começa a história do Brasil, quais são os períodos intermediários e como termina. O nome disso é periodização. Isso nem sempre é perfeito, tá? Mas isso ajuda, porque é como se na sua mente, a memória faz parte também da oratória e da retórica, é como se na sua mente você fosse colocando os recintos para depois você colocar as outras coisas. Então se você percebe, o Brasil já foi colônia, já foi monarquia e já foi república, já ajudou. Você tem 3 recintos, pelo menos você tem 3 gavetinhas onde colocar os detalhes. Já ajudou. É claro que isso é muito complicado, porque o Brasil, se você só pegar a colônia, passou por vários momentos, mas só dividindo em mais 2, teve o período que a gente chama mesmo de pré-colonial, 30 primeiros anos, depois o período colonial, e tem um intermediário entre o tal Brasil independente monárquico e o Brasil monárquico, Portugal, né, que na verdade era unido a Portugal. Então tem um período que é Reino Unido, o Brasil já é elevado a reino e está com Portugal. Você começa a perceber os detalhes. Essa periodização acho que é o primeiro passo, entendeu? Pegar, fazer uma linha do tempo. Isso não importa tanto qual é a fonte, porque raramente erram isso. É uma coisa, né, mais estável, data, o que aconteceu, mas não data por data, né, isso não vai terminar nunca. É periodização. Quando você vai ver a monarquia mesmo, no nosso período imperial, você vai ver que tem o primeiro reinado, tem um período regencial, tem o segundo reinado, já te ajuda. Porque aí se você vai ver, agora eu quero saber tudo do segundo reinado. Aí você vai perceber, qual é o foco? É cultura? Se é cultura, você vai ter que dar uma olhada no IHGB, vai ter que dar uma olhada na literatura, vai ter que perceber a relação política de incentivo ali a determinadas coisas, pega os nomes principais dos autores, dos pintores, dos escritores, coisas assim. Se é política, aí você vai ter que dar uma lida na Constituição de 1824, perceber quais foram as suas modificações, e aí você vai ver que teve muitos gabinetes. Os gabinetes, a partir de 1847, eram os conselhos de ministros, e dependia do conselho o governo. Então você vai ter que... Qual era o governo? Qual era o gabinete? Quem eram essas pessoas? Tal, aí você divide assim. Esse é um modo prático de estudar, quase que independente das ideias de livros. Quero dizer, das ideias da ideologia presente nos livros. Porque mesmo que você leia o esquerdista, o esquerdismo dele vai estar nos detalhes, não nessa visão geral. Aí depois os livros recomendados, você pode voltar para os mais antigos, né? Você pode ler... Acho que o Sidney Silveira costuma indicar muitos livros bons, né? O próprio Pedro Calmon, né? O Van Hagen, embora eu não goste do que ele fala do Bonifácio, o livro dele é um caso... que o Bonifácio denunciou... É dos primeiros também a escrever sobre a história do Brasil. O problema é, evidentemente, eles estão desatualizados. Você não vai ler nada sobre o Segundo Reinado aí, não vai ler sobre República, mas são excelentes autores para começar a entender. Capistrano de Abreu já... capítulo sobre história colonial. Você tem as coletâneas também são boas. Tem a coletânea do Sérgio Buarque de Holanda e tem a coletânea dessa historiadora que acabou de falar mal de mim aí, a Lilia Schwartz, que é a História do Brasil Nação. Também ajuda. O cara menciona, né, alguém que acaba de difamá-lo publicamente, não tem problema, a coleção que ela fez até que tem o seu valor, tá? O livro dela, Já Brasil, é uma biografia, o finalzinho está muito complicado, porque de fato a visão pessoal dela pesou demais. Aí o velho livro do Boris Fausto dá uma visão geral, de repente, mas é um livro muito chato. É um livro muito mal escrito, muito chato. É a visão uspiana tradicional, mas mesmo o esquerdismo, ele tá sutil, ele está travestido de um materialismo, de um economicismo, não é toda hora luta de classes, entendeu? Você vê que tem alguma pesquisa subjacente ali. Então, os livros do Laurentino, assim, que o pessoal me pergunta muito, então já respondo antes que me perguntem. Aquele terceiro sobre a República me pareceu mais confuso. O que eu gosto mais é 1822, e 1808 é uma boa reportagem também, mas tem algumas coisas caricatas ainda, um pouco relativas. Mas 1822 foi um dos meus favoritos, foi o que ele fez mais às pressas, e tem erro de detalhe, mas até a visão que ele mostrou ali, né, que ele destaca bastante o Bonifácio, que é o homem sábio, a Leopoldina, a princesa austríaca, e o Cochrane, né, que é o almirante responsável. Ficou legal isso aí. Então dá uma boa visão. É isso, preocupe-se primeiro com ter uma linha do tempo.
tá? Então, periodização. Aí depois vai aos livros, os antigos são melhores, o professor Sidney costuma indicar, tem uma biblioteca fantástica, costuma indicar livros de história do Brasil mais antigos, mas para você pegar a parte republicana vai ter que ir para esses uspianos mesmo. O pessoal do Rio de Janeiro é mais forte em Segundo Reinado, o pessoal da USP é mais forte em República. Você vai ter que recorrer e vai ter que aprender a ler. Gente, não é assim, esquerdista não leio. Isso é uma frescura. A gente precisa aprender a ler os caras, o que é pesquisa e o que não é. Senão você também fica muito virgão, né? Não é verdade? Você pressupõe que você é incapaz de perceber onde é que está a enganação. Muitos deles são pagos por nós, assim, é universidade pública para estudar. Alguma coisa eles têm que nos entregar. E aí isso vai nos... Ler os livros deles vai nos capacitar também a ver, isso aqui é sacanagem. Tá? E tem bastante sim, tem erro, tem anacronismo e tem forçada de barra para enfiar a luta de classes. Meu amigo meu lá de Minas Gerais escreveu um livro que eu prefaciei, que é o História Depredada, né, sobre a Inconfidência Mineira. E assim, ele fez uma leitura dos documentos e dos autos da devassa, considerando, ele não é imbecil, mas considerando que são documentos judiciais e extraídos em momentos muito problemáticos. E ele percebeu que está cheio de erro nos livros tradicionais sobre Inconfidência Mineira. É normal, mas esses que eu indiquei, eles têm muita pesquisa embasando e você tem que ter o tino, você tem que ter a capacidade de perceber onde é que está o excesso, onde é que está a ideologia. Aí você fica prevenido, vacinado e consegue inclusive ouvir melhor o que outros autores têm a dizer. E o Brasil Paralelo, claro. Te indico o documentário do Brasil Paralelo, Brasil Última Cruzada. Tem o Rafael Nogueira lá, gosto de ouvi-lo. Muito vale a pena. Lá no fundo... Eu vou responder com mais brevidade, desculpa, eu falei demais agora. Eu já li umas 5 traduções diferentes da Odisseia e da Ilíada. Simplesmente não consegui ler nada, porque, enfim, a linguagem é muito difícil. E eu queria saber por onde começar a leitura dos clássicos. Por onde começar a leitura dos clássicos? Eu não coloco, na verdade, nos meus cursos de introdução aos clássicos, eu não coloco a Ilíada e a Odisseia. Eu coloco num já voltado para a literatura. Porque a Ilíada e a Odisseia, primeiro pelo tamanho, para eu fazer o meu modelo de curso fica difícil, eu coloco primeiro o teatro grego. Eu não sei se é o ideal, eu faço assim. Então primeiro eu indico que você se esforce para ler um Édipo Rei, de Sófocles. Tá? Que é menor, eu acho mais compreensível até pela tradução, e já te coloca no mundo do mito grego. Porque o mito grego não é só Hesíodo e Homero, né? O mito grego é o teatro oral, que foi escrito em algum momento por Hesíodo, por Homero e pelo teatro grego. E eram várias versões, que muitas vezes variavam. É preciso ter essa noção, o que era o mitos, né? E aí, você começando pelo teatro, eu acho bom assim. De repente, para ir para o épico vai ficar mais fácil depois. Mas esses dias, eu falei aqui de frentista, não é com menosprezo não, é porque eu acredito nisso. Esses dias veio um amigo que disse que trabalhava numa conveniência de posto de gasolina e que me ouvindo ficou inspirado para ler os gregos e foi lá enfrentar a Ilíada. Ele falou, nas primeiras partes ele demorava muito, né? Aquele canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles Pelida. Essa é do Carlos Alberto Nunes porque ele mantém o exâmetro, né? Se você perceber, ele começou a falar, eu fui pesquisar os deuses, eu parava, pesquisava os deuses, tudo, parte por parte, tal, assisti filme. Aí depois eu comecei a ler, e agora, ele disse que estava na metade ainda, ele disse que estava fazendo há anos. Agora eu tô conseguindo entender, estou lendo até mais rápido, porque as coisas que eu estudei para o começo já estão valendo para cá. Esse foi o esforço dele. Como método, eu não costumo recomendar isso foi o êxito do amigo que me contou. Eu costumo recomendar que você faça uma leitura mais rápida mesmo e vai entendendo o que dá. Eu enfrento os livros assim. Se eu estou compreendendo um pouquinho e a linha... claro, precisa de um certo fio condutor, né? Senão você está perdido. Mas se eu consigo manter um certo fio condutor, é como ver um filme e você perde uma cena... Não dá para parar no cinema, para e volta lá. Não dá. Eu tento assistir a primeira vez, entendeu? Ao filme. Então eu leio, estou mantendo o elo, que o fio condutor, não entendi direito isso, esse termo não compreendi direito, isso aqui está meio nebuloso, vai, chega no final. É aquilo que eu falei da visão. Aí você tem uma visão. Essa visão, ela te ajuda, você sabe, já tem começo, meio e fim na tua cabeça. Na verdade a treta ali é começo, meio e fim assim. Não é o começo, meio e fim da narrativa, porque a Ilíada, como
como a Odisseia, não é assim que ela começa no começo, né? Aquele negócio não é tão simples. Estou falando, você começa a compreender e montar o quebra-cabeça. Tá? Aí depois você pode fazer uma leitura estudada depois e assistir. Hoje em dia a gente tem YouTube, vídeo, aula, assistir a aulas, a vídeos, tirar dúvidas particulares com professores. Isso pode levar a vida toda. Então, são livros que também são manuais. A Ilíada era a base da educação clássica. Não era nem a Odisseia que as pessoas costumam gostar mais, né? Era a Ilíada. A Ilíada era o livro de cabeceira do Alexandre o Grande. É a versão corrigida por Aristóteles. Pelo menos diz isso Plutarco, né? Então, não tenha tanta pressa assim. A gente não foi educado da mesma forma. E se você já tiver uma visão panorâmica, depois você pode fazer canto por canto, uma leitura mais estruturada, mais calma e tirando dúvidas com quem sabe mais. Não sei se ajudou, mas acho que te tranquilizei um pouco. Oi. É o seguinte, eu tenho uma mania meio ruim. Aliás, desculpa, talvez fuja do tema, mas é o seguinte, de ler livros que são objetivamente ruins, ou a escrita é meio ruim, ou os livros são meio ruins. Esse satanás. Mas sobre o quão nocivo pode ser essa minha mania, essa Qual é seu nome? Matheus, onde? Matheus, isso não é nocivo se você usar isso para o bem. O que eu quero dizer? Se você ler o Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho, você vai ver no início que ele disse que é como se ele fosse instruído, como se ele tivesse uma vontade maluca de ficar lendo o caderno de cultura do Brasil, ainda que ele soubesse que era tudo porcaria. É o prefácio do livro. Ele diz, eu não sei, vinha o anjo e dizia pra mim, para com isso, você fica enfiando merda na cabeça, não sei o quê. Ele não conseguia, ele ficava lendo. O que ele fez? Ele começou a escrever a respeito daqueles textos. É como se fossem textos que saneavam aquilo, né? Que limpavam, que tiravam a sujeira, que faziam piada. E as outras pessoas que liam os textos dele ficavam, digamos assim, é aquilo que eu falei pra ele, a gente precisa aprender a ler os esquerdistas. O Olavo deu o manual, deu para entender? Você pega o Imbecil Coletivo, é isso. Ele leu aquela cultura publicada e ele transformou aquilo para o bem. A gente precisa de gente que continue o movimento que o Olavo fez. A gente tem que continuar. Eu não gosto tanto. Eu tenho úlcera, entende? Eu vou lendo, aquilo me dá dores, é sério, físicas, assim. Mas eu às vezes me esforço, ainda sendo da área de história, por exemplo, agora eu vou ter que continuar lendo livros de alguém que acabou de me xingar, entendeu? Publicamente e tudo. Que ela não para de publicar livro, organizar livro. Eu não vou parar. Mas é um pouco dolorido pra mim. Se pra você é tranquilo, você quer isso, cara, usa isso a nosso favor. Seja você o cara que lê as porcarias e nos conta, tá bom? Entendeu? Então eu acho que cada um tem que usar o seu talento, a sua vontade, o seu desejo, justamente para ajudar os outros. E tudo fica bem, né? Então, valeu, Matheus, eu vou esperar os seus textos, os seus livros aí, sobre as porcarias que você lê. Pessoal, mais duas perguntas aqui na frente e lá no fundo. Professor, uma pergunta. A partir da sua experiência com adolescentes em escolas, o que o senhor opina da obrigatoriedade ou da recomendação, por exemplo, em ensino médio, de leitura de clássicos para uma prova, por exemplo? Não gera talvez uma animosidade em alguns alunos, mas também ao mesmo tempo a não obrigatoriedade, a não recomendação faz com que a pessoa nunca tenha ouvido falar daquele livro. Sua opinião, o que é menos pior ou, enfim, qual seria a maneira de abordar esse tema? É um problema grave, de fato existe, que muita gente fica com asco de Lima Barreto, Machado de Assis, de Fernando Pessoa, vê aula dos pseudônimos, o aluno eu não aguenta, mas pô, eu sou maior fã do Fernando Pessoa. Aliás, ele era Nogueira, né? Fernando Antônio Nogueira Pessoa, só para lembrar vocês quem eu sou. Aí estão falando também que o nome dele é Rafael Alves da Silva, é o meu nome no RG, mas a minha mãe é Márcia Nogueira, minha avó Aurora Nogueira, eu só usei o nome materno, tá, gente? É da minha família, eu sou da família Nogueira, eu tenho um livro dos Nogueira do Brasil, fiquem tranquilos. Eu não vou contar para todo mundo, eu me certifiquei de que não está a transmissão ao vivo, até agora há pouco não estava. Mas qual era o assunto? A tua pergunta foi sobre a dificuldade ali então, eles de fato ficam com resistência. É difícil, essa equação é muito complicada. Mas se você perceber assim, em alguns outros momentos da história tinha até castigo físico, né? Na Grécia Antiga tinha castigo físico, né? Você vai ver assim, o Quintiliano era contra castigo, por exemplo. Era contra castigo físico. Em Roma tinha castigo. Agora, não tem. Muitas vezes a percepção de que foi bom é posterior. Não é verdade? Chega o aluno assim, ele está com 16, 17 anos indo para a faculdade. Aí ele percebe, caramba, eu conheço os períodos da história da literatura, eu li uns quantos de cada período.
eu conheço uns tantos, a história, eu conheço uns quantos documentos, não sei o quê, ele vai perceber que ele tem uma capacidade maior. A gente tem que fazer esse risco, primeiro. Segundo, dá para fazer de forma mais lúdica? É o tipo brasileiro, aquilo que eu falei do pathos. A gente tem que compreender que o Brasil, como diz o Sidney, não dá para, da situação que a gente está, não dá para do nada virar a página, agora somos todos clássicos e maravilhosos. Não existe isso, entendeu? É verdade, ele tem razão. Eu estive na escola por muito tempo e eu fazia o quê? Grupos com os alunos que tinham mais interesse, oficinas extra-classe, com os que tinham mais interesse. Eu pensava, se eu conquistar para o meu grupo aquele cara que é o mais engraçado, sei lá, a mocinha bonitinha, tudo que todo mundo se espelha, entendeu? Você tem que sentir essas coisas, você tem que jogar com um negócio. Aí tinha a Olimpíada de Filosofia lá no estado de São Paulo, tem no Rio Grande do Sul. Começou aqui e foi para São Paulo. É um negócio só de comunista. Eu escrevia meus alunos, vamos lá, Olimpíada de Filosofia, só para ter oportunidade do diretor aceitar que eu tivesse um tempo a mais para falar deles um monte de livro. E a emulação é a vontade de superar o outro, né? Sem estimular a competição assassina ou violenta. Mas a emulação. E aí eu fiz muita gente conhecer textos de Shakespeare, textos de filosofia, e eles queriam, porque eles vão apresentar no negócio, de repente criar essa parte lúdica. E aos poucos a gente vai introduzindo, tá? Mas eu tenho uma amiga, uma senhora de 88 anos, que estudou na época do Capanema, e ela recita quase inteiro os Lusíadas de cor, sabe? É uma coisa maravilhosa isso aí. Ela tem muito orgulho disso. Eu acho que a gente precisa chegar lá, mas aos poucos. Professor. A emulação faz parte do método da relação estudiosa. Tem uma Sim. etapa lá de emulação. Tem que ter. Um tem que olhar assim, não é para destruir o outro, mas tem que olhar, ele chegou nisso, eu quero chegar daqui, eu quero tentar. Então assim, eu estimulava muito essa competição. É claro, eu fui por um tempo coordenador da escola, depois eu me demiti, quase me exilei, né? Quase fui para outro país, de tão complicado que foi. Mas depois eu voltei, deu tudo certo. Mas eu via que os meus superiores não queriam que eu estimulasse competição. Eu dizia, eu não estou falando, nunca eu deixo de, no momento da competição, mostrar para eles que é preciso saber perder. Eles têm dificuldade mesmo, eles vão ter tregos assim. É preciso saber perder, é preciso ter o respeito, é preciso manter as regras, o fair play e tal. Se a gente não expuser essas pessoas, essas crianças, a essas circunstâncias, aí sim que elas vão estar despreparadas depois, porque infelizmente a vida é essa. Alô, vamos para a vida real, vamos parar de falar que tudo é fofinho, porque aí eles crescem, eles chegam fofinhos no mundo e eles vão morrer, cara. Eles vão perder tudo, vão sempre ser derrotados, entendeu? Então tem que criar um pouco de calo, tem que fazer com isso. E quando tinha competição entre as classes dos professores, eu era bastante competitivo também. Eu quero que vocês ganhem isso aí. Tudo. Aí depois eu falo, não, vamos ter uma conversa aqui, como a gente vai gerenciar tudo e tal. Eu ganhei umas quantas medalhas nessas brincadeiras. Meus alunos, fomos para a Olimpíada de História. Eu não tinha medo de me expor. Fomos à Olimpíada de História, fui umas quantas vezes para a Olimpíada de História do Brasil, nacional. Chegamos à semifinal lá. A final era presencial na Unicamp, estávamos todos felizes, aí não conseguimos. Mas eu instruía os alunos, dava as coisas, ajudava, mas eles iam lá e faziam. Foi muito legal, muito legal. Aí depois eu fui dar uma aula em Fortaleza, uma aluna do meu curso livre chegou e disse, eu ganhei o concurso de História do... você ganhou da minha turma, né? Não vai ver só, mas... Você vê, mas não ter medo de competição. Os professores têm porque vão se expor, tudo daí que não ganhou. A gente tem que ajudar os alunos a crescerem, então precisa... Quando eu estava fazendo isso nas escolas, fazer competições. De repente você começa com eventos, competições, em vez de prova, entendeu? E um grupo vai. Se o grupo que for começar a ser emulado, aí você conquista os outros. Aí depois você vai incrementando. Essa é a minha ideia se eu fosse fazer como diretor de uma escola. Eu não sei pensar como ministro da educação, graças a Deus não sou eu. Lá no fundo. Bom dia. Obrigado pela palestra. Na verdade, são três pontos e uma pergunta. Primeiro, o exemplo que o senhor deu sobre a questão do trabalho na fábrica, né? Pode estudar. Ler bons livros e ter um conhecimento erudito básico. Tem um texto muito bom do Adler e do Robert Hutchins, que exatamente fala, a grande conversa, fala exatamente isso. Então, essa primeira coisa me lembrou. É uma maneira de elevar os costumes, entendeu? É assim que você leva. O parâmetro sobe para tudo, para música, para arquitetura, para vestimenta. É assim, Diga aí. E o segundo a questão, hoje em dia, no Brasil se criou a ideia de ter educação domiciliar, né? Mas eu vejo que, de um lado, o grande problema também no Brasil, diferente dos Estados Unidos, é que não tem um currículo de história, por exemplo. Então a mãe quer aplicar a história para as crianças, ela elabora um currículo
na casa dela e acha que está fazendo a melhor homeschooling que todo mundo faz. E eu acho que assim, é meio que uma dúvida e também uma sugestão, não só para o senhor, mas para quem faz, para quem é historiador de verdade, quem é historiador, seria bom eventualmente o Brasil começar a elaborar currículo, né? Porque uma coisa, por exemplo, você vai no etapa, objetivo, escolas que todo mundo conhece aqui, se a gente poderia formar um currículo. Você sabe que aprende no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Mas no Brasil se tem isso, né? Então os pais, homeschoolers, ou quem, até escolas mesmo que está surgindo pouco a pouco, eles acabam ficando perdidos, assim, do que se ensinar e quando ensinar e o que deveria ser dado. E nos Estados Unidos é diferente, né? Nos Estados Unidos você vai em qualquer escola católica ou clássica ou mesmo sites para homeschoolers, tem lá, no primeiro ano que vão fazer, no segundo ano, até por dia, né? Segunda-feira, terça-feira. Então eu acho que seria bom fomentar, né, para os historiadores e pessoas que estão nessa linha conservadora, a produzir um material didático real para saber o que dá dia a dia por ano, né? E eu acho que isso é muito bom para os pais, até para a futura fundação de escolas, né? Nessa área. Dá para seguir o parâmetro atual do ensino médio. Você coloca como provisório, é isso que temos, vamos lá. A gente está produzindo, o Thomas Juliano vai fazer, eu vou participar, a gramática, né, que ele chamou de gramática de história do Brasil. A gente vai colocar também parâmetros para os pais, então a gente vai colocar isso que o amigo perguntou ali, a periodização, vamos trazer os nossos próprios textos, primeiro sobre... Eu vou escrever acho que umas 19 biografias, perfis biográficos simples, tá? Coisas para... E aí eu dou bibliografia para se você vê que um filho de repente está gostando muito de um, você pode ir além, e exercícios. Tá? A gente vai fazer isso, vamos tentar. E isso é um começo de conversa. Dá para fazer mais, dá para fazer livros didáticos. Eu acho que isso é uma missão que nós temos. É que eu não consigo fazer tudo. Eu não estou falando aqui que eu sou maravilhoso, um herói que está fazendo coisa demais. Eu também sou preguiçoso, entendeu? Eu perco tempo com bobagem. Então assim, é melhor juntar uma turma aí. Então o Thomas juntou e a gente vai fazer esse livro e eu espero ter condição, ter energia para fazer muito mais. Tem mais alguma coisa? Rapidão. Não é tão polêmica, é que ele vai colocar a culpa de tudo nos judeus e nas sociedades secretas. Mas historicamente, eu só dei uma olhada nesse livro e que nem um amigo ali, eu dava risada quando lia, só faz muitos anos, foi justamente quando eu estudava filosofia em 2002, 2003. Eu encontrei esse livro que não estava catalogado na biblioteca porque eu tinha acesso ao acervo porque eu era muito chato na biblioteca, falava, vai lá e não está. Aí eu comecei a ler tudo e eu dava risada, cara, porque o negócio assim, tem muita coisa que é interessante que ele pesquisou muito. Só que dava para ver um pouco de excesso ali. Todos os problemas do Brasil foram causados por judeus. Aí eu senti que tinha um pouco entendeu? Tinha um pouco da contaminação da época ali. Mas algumas coisas que ele falou, será que não tem razão? Uma ou outra sim, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo com esse livro, porque de repente ele vai inflamar as pessoas, porque as pessoas elas querem facilidades. Então você fala, o problema do Brasil é maçonaria. A pessoa, o Rafael, sentou numa mesa e jantou com o maçom. Ele é maçom, não sei o que, ele mata ele e tal. Aí o judeu, nossa, o judeu fez isso, o judeu é desgraçado, some com Israel, não sei o que. É perigoso isso aí. Tem que também ler com maturidade e de repente extrair os pontos que ele tem razão. E ele deve ter um ou outro ponto de razão mesmo e de resto ele se excedeu. Mas eu não tenho um estudo, sabe? Eu teria que voltar, reler e capítulo por capítulo te falar. Não é um trabalho que eu quero fazer agora. Mas de repente é um livro que a gente precisa revisitar com maturidade. Tá bom? Valeu!